Então, gostaria de começar para falar aqui para vocês 12 benefícios principais, né, que a melancia pode ser benéfico para a nossa saúde, né? A melancia, como para quem não sabe, ela é uma fruta rica em água, ajuda a manter o organismo e a pele hidratada, além de melhorar a retenção de líquidos e prevenir a formação de pedras nos rins. Olha só que interessante, né? Muitas pessoas reclamam sobre pedras nos rins, e se a pessoa faz um consumo habitual de melancia, poderia ajudar, né, a não ter essa formação, né, de pedras nos rins. Além de ser uma fruta diurética, a melancia também possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e anticancerígenas. Aí, como você tinha falado antes aí, né? Ahn, digestiva, anti-hipertensiva, e isso, esse hipertensivo, né? O seu consumo regular pode trazer diversos benefícios para a nossa saúde. A cor da melancia é devido à presença de licopeno, um composto com propriedade antioxidante. Além disso, a melancia é composta por 92% de água e apenas 6% de açúcar, que é uma pequena quantidade e que não afeta negatividade, não afeta negativamente os níveis de açúcar no sangue, né? E por isso é uma boa opção para incluir nas dietas, né? Uh, então, o benefício número um, vamos começando, né? Que ele é melhor, como é que se diz que é? Número um, melhorar e prevenir a retenção de líquido, como eu falei antes, né? A melancia é uma fruta que possui grandes quantidades de água, de forma que exerce o efeito diurético no organismo, ajudando a desinchar e eliminar o excesso de líquido no corpo através da urina. Então, ele ajuda nesse processo, né, de linfático, né, de fazer uma limpeza, né, assim como o limão, né. Existem algumas receitas, inclusive, que dá para adicionar limão e melancia, tá? E que fica maravilhoso. Além disso, a melancia também possui potássio, um mineral que favorece a eliminação de líquido no corpo, ajudando a desinflamar, tá? Número 2, hidrata o organismo. A melancia ajuda a manter o corpo hidratado, já que cerca, né, como eu falei antes, 92% da sua composição é água, sendo uma boa opção para os dias mais quentes. Uma melancia geladinha ali, corta em formato triângulo, segue maravilhoso, é uma boa opção para o dia a dia. E, Número... Daniel, ela é Oi. digestiva para a noite? É uma fruta que você pode comer tranquilamente à noite? Super tranquila, super Ah, tá. tranquilo, super, super. Dá o calorzinho, ela é sem restrições, não tem nenhum problema. Pode, às vezes a pessoa fica com receio, depende de que a pessoa comece, de repente, ir mais aos pés ou mais urina, alguma coisa. Não, é super tranquilo. Não vai influenciar nessa questão assim. Número 3, prevenir a formação de pedras nos rins. Eu achei maravilhoso isso quando a gente começa a estudar e pouca gente conhece esse benefício da melancia, que ela ajuda a prevenir a formação de pedras nos rins, né? Até porque hoje em dia a nossa alimentação, se a gente se descuida, já começa a ir para esse caminho, né? De tanta porcaria que existe, né? Então, para quem já quer fazer um detox, uma limpeza, já está nesse caminho de querer fazer uma limpeza, usar a melancia é uma boa opção. A melancia é uma fruta com propriedades protetoras contra doenças renais que ajuda a manter a urina limpa, já que possui propriedades diuréticas. Além disso, também possui esteroides e alcanos como principais constituintes da polpa, que poderia ajudar na prevenção e formações de pedras nos rins. Ou seja, o fato pelo que a melancia ela ajuda, né, a prevenir a formação de pedras nos rins é porque ela contém esses asteroides e alcanos, né, que são os constituintes da polpa, tá? Então, às vezes a pessoa pergunta, mas que parte da melancia? São os asteroides e os alcanos, tá? Além disso, como falei antes também, o potássio presente na melancia também ajuda a equilibrar o ácido
que podem ser produzidos pelo corpo, aumentando o pH e diminuindo o excesso de cálcio na urina, prevenindo assim a formação de pedras nos rins. Então é todo um processo, né? Que, claro, não, se você tem algum problema de pedra nos rins, não vai fazer mágica. Isso é para quem é aquela pessoa que já quer se cuidar ou que já teve uma vez e quer continuar se cuidando. Então, colocar a melancia como seguido na tua dieta é uma ótima ideia, tá? Ótima ideia, tá? Fortalece o sistema imune. A melancia também contribui para o bom funcionamento do sistema imune, já que estimula as células de defesa do organismo devido ao fato de fonte de vitamina C e A, que atua como antioxidante, prevenindo o surgimento de doenças como gripe e resfriados. Protege a pele do sol, isso foi uma curiosidade muito interessante também, que a gente acaba passando reto, né? Então, a melancia também ajuda a proteger a pele do sol, devido a uma composição rica em carotenoides, como o lipopeno. A melancia é uma ótima opção para ajudar a proteger a pele dos danos causados pelos raios do sol, os raios UV. Além disso, também possui antioxidantes que ajudam a prevenir os danos que os radicais livres causam à pele, evitando assim o envelhecimento precoce. Não é mágica, mas se fizer um bom uso, ele ajuda a prevenir uma recuperação, uma proteção, tá? Melhora o trânsito intestinal. Tem uma boa, em sua composição, contém fibras e água. Aumentando o bolo fecal, contribuindo para melhor funcionamento do trânsito intestinal, porque ele é bem líquido, bem agoso, né? Então, isso ajuda muito aos movimentos peristálticos do estômago, tá? Aqui tudo funciona direitinho. Todo mundo sabe, né, que ali, eu acho que numas reuniões anteriores eu falei, né, que a gente, normalmente, pelo que se sabe, é indicado tomar de 2 a 3 litros de água por dia, né? E que o nosso corpo produz em torno de 7 litros de enzimas por dia. Então é muita coisa que o nosso corpo produz. Como é que ele cria isso? Como é que ele tem isso? Devido àquilo que a gente alimenta, que às vezes a gente acha que não tem líquido, mas contém, né? Contém líquido sim, tá? Então, a melancia ajudaria também nesse trânsito intestinal. Para quem é preso, né? É maravilhoso. E para quem não é preso, também é maravilhoso, porque ele não vai influenciar, não vai causar um piriri, alguma coisa, tá? Não se preocupa com isso. Favorece, então, ali na perda de peso, nosso sétimo lugar aqui. Então, se a pessoa quer fazer uma dieta, uma boa opção é colocar melancia, porque ela contém poucas calorias, né? É uma pequena quantidade de calorias. Ela contém uma quantidade pequena também de fibras, e de forma combinada com alimentação equilibrada e saudável pode ajudar na perda de peso, tá? Então ela é muito indicada para quem também está fazendo um regimezinho. Ajuda a controlar a pressão arterial e foi um dos motivos que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a melancia, que foi essa questão da pressão arterial. Ajuda a controlar. Ela é sempre bom deixar bem frisado, a melancia não controla a pressão arterial, porque senão uma pessoa que toma remédio lá, sei lá, vários anos, e aí acha que comer melancia enlouquecidamente vai controlar a pressão arterial. Não, não é isso que acontece. Ela ajuda a controlar a pressão arterial. Por quê? A melancia contém citrulina, um aminoácido. Olha só que importante essa informação, pelo menos é importante para mim, tá? A citrulina, ela é um aminoácido que pode aumentar os níveis de óxido nítrico no organismo, que é no sangue, ajudando a dilatar os vasos sanguíneos e assim favorece a diminuição da pressão arterial. Então, é um processo mecânico que acontece, né? Porque ela ajuda a fazer, ele é um vasodilatador, né? Então ele ajuda a esse movimento, porque quando a gente vai ficando mais velho, as nossas artérias acabam enrijecendo, porque falta de óxido nítrico, falta de vários minerais. Então isso ele devolve, né? Claro que não vai ser de um dia para a noite, mas ele auxilia, ele ajuda, tá?
Oitavo, ali, não, já foi sobre perda, pressão arterial. Deixa eu ver aqui. Além disso, como eu falei antes, essa fruta também contém potássio, o mineral que favorece a saída do excesso de sódio do organismo, que é através da urina. Então, como ele ajuda também na questão da se desfazer, como é que se diz? A, a- ai, meu Deus, calma aí, é muita coisa. A retenção de líquido ali, e sai o sódio, então ele também, isso ajuda a fazer com que a pressão arterial seja controlada, né? Ou ajuda a controlar, tá? O lipopeno, outro composto antioxidante encontrado na melancia, que também pode ajudar a regular a pressão arterial. Já são vários componentes ali que ajudam na pressão arterial. E muita gente que tem pressão arterial e que gosta desse lado integrativo sabe disso, né? Tem muitos estudos falando sobre isso, tá? Que essa fruta, ela é uma vasoconstrição. Ele reduz a vasoconstrição, quer dizer, uma fruta que reduz a vasoconstrição, favorece a diminuição da pressão arterial, tá? Melhora na saúde do cabelo e da pele. A melancia, olha só que interessante, né? Todo mundo, quando fala pele e cabelo, sempre pensa em quê? Em cenoura, né? Mas a melancia também, ela ajuda e contribui para a saúde do cabelo e da pele, né? Deixar a pele e o cabelo mais saudável, devido à presença de vitamina A, vitamina C e lipopeno. A vitamina C intervém na síntese do colágeno, a vitamina A contribui para a regeneração celular e o lipopeno ajuda para proteger a pele dos danos do sol. A parte vermelha da melancia, agora vem esse bem interessante também, ela é rica em carotenoides, antioxidantes, carotenoides, e beta-caroteno e lipopeno. Então, são carotenoides, beta-caroteno e lipopeno, que protege a pele dos efeitos nocivos do sol, mas a parte clara, né, próxima da casca ali, também é rica em nutrientes. Muita gente não consome essa parte mais clara, mas ali tem uma propriedade muito importante, tá? Ela também deve, sempre que possível, ser consumida, aquela parte entre a verde e a vermelha. Só um minutinho que está tocando aqui uma coisinha no meu WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, vou desligar aqui. Aí, tá? Então, sempre que possível, a gente consumir aquela partezinha branca da melancia, que ela tem muitas propriedades, já vamos chegar lá, tá? Que ali, na verdade, nessas propriedades ali da branca, é onde tem aquelas propriedades que ajuda a criar, como é que se diz? Propriedades para ter o óxido nítrico, tá? Ali é o que tem a mágica da vasodilatação. Melhora o rendimento da atividade física, a citrulina, que é um aminoácido que pode ser encontrado na melancia e que, de acordo com alguns estudos, melhora o rendimento durante as práticas de exercício. Além disso, a melancia também possui potássio e magnésio. Você lembra que a gente falou de magnésio? Ela também contém, claro que é pouca coisa, né? Mas tem magnésio, minerais que são importantes para prevenir a fraqueza muscular, melhora a contração muscular e as câimbras durante a prática de atividade física intensa. Então, ali ele está falando do magnésio e do potássio, que ajuda nessa questão muscular. E o magnésio, eu já falei para vocês sobre o consumo importante do magnésio, né? E ali a gente dá mais uma intensificada nisso. Falando de novo sobre a proteção do coração, né? O licopeno, presente na melancia, possui ação antioxidante e anti-inflamatória, de forma que impede a oxidação do colesterol LDL, que seria o colesterol ruim, né? Prevenindo a formação das placas de
aterosclerose e o desenvolvimento de doenças cardíacas como infarto ou AVC. Por exemplo, então, quando essa parte do proteção do coração, né, que é o lipopeno, que ele ajuda a criar o óxido nítrico, ele ajuda a limpar o sangue, a obstruir o sangue, as artérias. Então, uma ótima ideia para quem já tem problema cardíaco, problema de artéria, limpeza e tudo mais, que imagino que não são poucas pessoas, fazer o consumo. E não precisa ser muito, não. Se consumir 2 vezes por semana, tá mais do que bom. Quanto que se consome normalmente, né, dessa parte branquinha da melancia? Uns 4 dedos, mais ou menos. Pega uma fatia de melancia, sei lá, 4 dedos por 4 dedos, ou 4 dedos por 8 dedos, uma fatia. 2 vezes por semana estaria maravilhoso. Daria para ainda incluir o limão junto, tá? E uma beterraba também, umas 2 fatias de beterraba e meio limão. Ou seja, coisas básicas que a gente pode fazer para melhorar e limpar o nosso sangue. Eu vou desenvolver depois uns detalhes sobre isso nas próximas reuniões, que eu não fiz agora, que eu quero ver uns detalhes, e aí eu trago mais um complemento sobre isso, tá? Além disso, o lipopeno é capaz de aumentar a concentração de colesterol HDL, promovendo a saúde do coração. Olha aí. 12, então, a última, que quem é que falou ali? Deixa eu ver. Eu ouvi, mas eu não... Deixa eu ver aqui onde é que está a minha coisa. Foi a Audilene, deixa eu ver, a Tereza, quem falou, a Cíntia, não me lembro quem falou ali sobre a Edna, acho que foi a Edna que falou sobre o câncer, né? 12, para fechar com chave de ouro, ele ajuda, né, a prevenir o câncer. Então, a melancia possui carotenoides principalmente, perdão, de novo. A melancia possui carotenoides, principalmente lipopeno, um composto com propriedade antioxidante e anticancerígeno, de forma que pode ser eficaz na prevenção de alguns tipos de câncer, como de próstata e coloretal. Além disso, a fruta também possui cucurbitacina, é um nome difícil de falar, cucurbitacina, e composto, de acordo com alguns estudos científicos, poderia inibir o crescimento das células tumorais. Então, existem trabalhos científicos que comprovaram que essa cucurbitacina, nos estudos, mostrou uma retardação, né? Ele retardou o crescimento das células tumorais, promovendo uma redução de células doentes no organismo. E aí, deixa eu ver aqui, números não conta muito. Eu fiz uma pesquisa rápida, depois até posso deixar para vocês, mas o que eu queria falar aqui era sobre o consumo, para poder ter mais eficácia do efeito nutricional da melancia. Existe um modo de consumo, né? Como consumir a melancia para conseguir mais resultado, né? Olha só que interessante. Para consumir a melancia, né? Que a melancia contém carboidratos e por isso é recomendado que no momento do seu consumo seja combinado com outros alimentos ricos em fibra, né? De 15 a 30 gramas de frutas secas, né? Nozes, amêndoa, castanha, uma colher de sopa de aveia em flocos, uma colher de chá de semente de linhaça ou chia, alguma coisa, não precisa ser junto na hora, assim, mas que seja na sequência, tá? Para dar mais efeito, tá? É aquelas combinações químicas, tá? Que ajuda mesmo. E claro, né? Aí eu falei aqui sobre os 12 principais benefícios da melancia, falando sobre melancia numa plena segunda-feira, dia 23. E é maravilhoso. Aí, ó. Quem aqui... Alguém já sabia de tudo isso? Tudo isso não. E pela que cheguei atrasada, perdi um pouco. Mas eu vou deixar salvo lá no YouTube. E outra coisa que eu estava falando, que eu não está aqui, mas que eu achei muito interessante, as pessoas não consomem a semente da melancia. E ela é um poderoso anti-inflamatório. Ela é poderoso anti-inflamatório.
né? Ontem Mas até claro, para mesmo, ontem mesmo eu estava com melancia, minha mãe adora, e hoje minha filha já, nossa, melancia geladinha. Agora, batida, fica boa também? Porque assim, eu adoro suco de melancia, mas aí você bate a semente. É isso, bom consumir desse jeito? eu gosto. Até Não, o que acontece é o gostoso seguinte, é, mas é nutricionalmente. nutricional, não, melhor ainda nutricional. Melhor ainda nutricional. O que acontece é que quando tu bate com as sementinhas, ela fica aquela sujeirinha, né, da sementinha, né? Ah, mas aí não tem problema. O máximo que vai fazer é a pessoa peneirar, mas essa sementinha, ela é uma propriedade poderosa anti-inflamatória natural, tipo assim, você vai consumir, vai fazer bem. Tá, não, eu tomo a sementinha, não tem problema. Pode até bater já com a linhaça, por exemplo. Isso também Tá. ajuda muito, né? Alguma folha verde, tipo hortelã, junto? Ó, uma top, já dá aquele tchan. É. Suquinho de melancia vale a pena, né? Então, tinha uma época que às vezes quando eu compro uma melancia grande, eu acabo batendo bastante, usando um pouco da parte branca, porque eu não me incomodo de comer ela, nunca me incomodou. Ela é menos doce, mas eu ainda gosto, ela é até mais durinha, mais firme. E aí eu bato já nos vidros e congelo. E quando eu Sim, saio para trabalhar, eu já levo uma. Ao longo do dia eu já vou tomando aqueles, entendeu? é. E olha só que interessante, né? Um plus aqui para vocês, meninas. Essa partezinha branca, ela é um poderoso afrodisíaco para os homens, tá? Então, assim, ele é afrodisíaco mesmo. É muito, muito porque ele auxilia na questão de irrigação do sangue. Ele melhora a irrigação do sangue. Ele é um vasodilatador. Então, o que que acontece? Ele é muito. Tenho amigos que eu não sei te dizer assim, é que tem pessoas que sentem isso muito mais, tipo assim, são muito mais sensíveis. Então, se tu falar com alguns meninos, alguns homens, eles vão falar que ajuda bastante na relação. Então, ele é muito bom, principalmente para quem precisa, né? De um upgrade. Então, já está aí mais uma dica aí para os meninos. Não sei como que ajuda a mulher, porque o que acontece? Ele é vasodilatador, né? Então ele dá um gás, né? O rapaz está meio tristinho, de repente fica bem feliz, tá? E deixa eu ver aqui. E aí nós também temos, né, para ajudar, porque o que acontece? O que mais me chamou a atenção foi sobre a questão que quando eu comecei a ver, era a questão do coração, né, da pressão arterial, né? E aí eu fui atrás de algumas informações que eu descobri, na verdade, sobre o óxido nítrico. Que o óxido nítrico, quando a gente consegue criar esse óxido nítrico, porque ele é um gás, né? Como é que a gente consegue fazer ele? Com essa parte branca da melancia, com limão e com beterraba. É um mix que tu faz que potencializa, e aí tu faz um suco 2 vezes por semana e melhora muito, regula bastante a pressão arterial. Claro, né? Isso para quem já não está com a pé na cova, né? Porque, tipo, óbvio que se tu fizer isso para quem já toma remédio, vai ser bom porque é saudável. Então, tudo que é saudável vale a pena a gente fazer, mas o que eu quero deixar bem claro é que não é uma mágica, né? Não é uma mágica, é questão de trabalhinho de formiguinha. Se a Você pessoa. falou de ser vasodilatador. Aham, Sendo vasodilatador, abaixa a pressão. A minha pressão já é baixa, meu normal é 10/6. Eu como uhum. melancia porque eu gosto. Mas aí se eu começar a comer muito, talvez é baixo mais, né? Mas eu acho bem difícil, porque Difícil. Ela regula, né? Ela ele modula. regula, ele regula, ele tem outras propriedades. O legal poucos, poucos alimentos eles fazem mal, até porque é meio difícil tomar um monte de melancia, um monte disso, um monte daquilo, né? É. Tipo assim, tu vai comer um pouco, já enjoou, já era, passa para a próxima, não vai tomar muito. Mas se você estiver percebendo que em algum momento você está com a pressão mais baixa, até porque é o seguinte, né? Também tem essa questão, né? Pressão baixa é muito relativa, e é que nem pressão alta, né? Tem os estudos padrões que eles usam como número métricas padrões, mas esse padrão tem os limites, porque existem Sim. pessoas, né? Que têm uma pressão a pressão é mais baixa mesmo, naturalmente, né?
Eu estou lendo aqui sobre o óxido nítrico, está dizendo que é importante neurotransmissor com capacidade potencializadora, atuando na memória e no aprendizado, podendo também interações endócrinas, autócrinas e parácrinas. A sua ação na imunorregulação está presente na inflamação e nos mecanismos de autoimunidade. Bem bacana, eu nunca tinha estudado assim com ele, você começou a falar... O óxido nítrico, ele é muito interessante porque ele melhora muito, porque ele também ele faz essa limpeza no organismo e quando tá limpo o organismo, o que acontece? Tudo funciona melhor, né? Uhum. Tudo funciona melhor. A base é essa, né? Deixou o caminho liberado, tudo funciona melhor. Beleza. E aí, você sabe me dizer quais são os óleos vasodilatadores? A lavanda é um deles. Eu acho que o lemongrass também é. Uhum. Aí já... Antioxidante é copaíba, coisa, mas a de vasodilatador de baixa pressão, mas esses dois que eu sei, que eu lembro agora. O alecrim é o contrário, ele levanta a pressão. A gente pode estudar sobre isso, eu não sei. Melissa. A melissa deve, a camomila, né, também, talvez. O lemongrass. O lemongrass eu sei que é porque eu uso ele exatamente por isso. E a lavanda também eu sei que é, porque eu sei que ela é vasodilatadora. Sim, é. É que a gente coloca junto com o alecrim para equilibrar para quem tem pressão alta. O ilang-ilang. Ilang-ilang. Eu me lembrei agora disso, eu queria trazer para vocês. Aí eu até cheguei a entrar aqui num site para ver se tinha resposta. Mas é bem complexo aqui o negócio. Mas enfim, o lavanda é o manjerona também. Qual? Manjerona. Manjerona, sim. São todos que eu uso para coisa. E manjerona é maravilhoso para dormir, né? Para algumas pessoas faz muito efeito. Aí, o manjerona tem lá um detalhe, né? Fala que o manjerona, ele pode causar, né? Como é que se diz? Deixar a pessoa assexuada, né? Que ele é ele é inibidor sexual. Só que aí as pessoas acham... Sabe que ele é o óleo da mãe, né? É de mãe geradora, mãe né? gerar, né? isso. Só que assim, ele não vai funcionar para tu tirar o teu libido, jamais. Não é bem assim que funciona. Ele vai controlar se tiver muito alto, alguma coisa assim, nível de... Mas não é bem assim, tá? As pessoas usam manjerona para usar para os benefícios calmantes dele, né? Que é maravilhoso. Sim, eu vi a Ana Paula, acho que comenta também do cedro, que ela acaba usando junto, que ele é muito aterrador, né? Então, para dormir, essas coisas do cedro ajuda muito. O cedro, que é parente praticamente em termos de poder, assim, do olíbano, né? Eu preparei um óleo, um blend para uma paciente. Na verdade, eu tinha preparado minha mãe por conta de ansiedade, né? Aí eu pus a manjerona, pus cedro, lavanda, frankincense, bergamota, enfim. Aí eu não tinha esquecido de deixar com minha mãe. No que eu fui atender minha paciente, fui anestesiar, ela deu uma parada na hora, e aí ela já tinha comentado que tinha tido pânico na pandemia, mas aí eu parei na hora, assim, eu não sei nem o que eu senti, não. Fui lá, peguei o olhinho, falei para ela, ó, passa um pouquinho no seu punho, inala. Aí ela fez isso, ela deu uma acalmada, peguei, fui, anestesiei, tratei 1 hora e pouco, belezinha. Acabei o atendimento, ela falou, Elô, o que você passou em mim? Eu falei, peguei um óleo de ansiedade que eu preparei para minha mãe. Ela falou assim, não acredito, você me tirou do pânico. Na hora, ela falou assim, eu tive pânico na cadeira de um dentista, um tempo atrás, que eu fui numa urgência, e na hora que eu vi a Carpuli, me remeteu, né? Foi o gatilho.
Aí passou um tempo, ela perguntou do óleo da minha mãe, eu falei, minha mãe esquece, na verdade nem sei onde está. Ela, você preparou um para mim? Eu achei que fosse brincadeira. 15 dias depois ela até preparou, eu falei, não, eu vou fazer. E olha, aí depois de um mês eu falei, Eli, o que aconteceu no dia para você, né? Qual foi a sua atitude para eu ter parado? Ela falou, eu travei a mão. E travar a mão é muito comum, o pessoal tem medo, trava a mão. Eu falei, nossa, eu falo que Deus me iluminou naquela hora, né? Porque acho que a gente começa a mexer muito com óleo, a gente fica mais sensível. E aí eu parei, eu falei assim, nossa, porque ela falou assim, Elô, você me tirou do pânico. E ela acabou comprando um blend, ela outro dia estava andando aqui em Aparecida, naquele trenzinho que tem, né? Ela falou que ela estava lá em cima, começou a dar pânico nela, ela falou, eu vou morrer, começou a passar mal, transpirar, que ela taquicardia, ela lembrou que estava na bolsa, porque ela anda com o negócio todo dia agora, né? Pegou, o pessoal começou a rir dela, ela começou a inalar, passar no pulso. Ela falou, olha, foi um dia maravilhoso que ela teve, porque parou na hora. Então, assim, é engraçado como essas coisas vão e esses cheiros, e a gente vai acertando, né? Sim, isso é maravilhoso, né? Poder ajudar nesse nível, né? Assim, tipo, a pessoa ia tomar um monte de remédio para uma coisa simples dessa. Tipo, Às vezes não sai de casa, é. e a gente tem, eu vejo no consultório, eu tenho antes da pandemia e pós-pandemia. São pacientes distintos. Parece que são outros. É verdade. Ó, aqui, ó, Marília colocou aqui, ó, o vetiver, lavanda, Não, esse aqui eu camomila, começo a pegar. melissa, esses acalmam. E a Audilene falou que a semente também é rica em cálcio. Olha aí, ó, Qual semente? a Da melancia. melancia. Uhum. Viu só o pessoal contribuindo aí, ó. Todo mundo no Google. Hã? Que maravilha. Deixa eu ver aqui. Ó, como é que você preparou esse blend do pânico aqui? A Kathleen quer saber. Não, mas eu já tenho até a receitinha, não sei se está aqui, Uhum. eu já olho para vocês. É que, na verdade, eu costumo dar uma personalizada conversando com o paciente, entendeu? Blend de ansiedade, como a ansiedade tem vários porquês, às vezes a autoestima que está baixa, às vezes é uma coisa muito esperando coisa futura. Então, você tem que conversar um pouco para o paciente, entendendo a sua pessoa para quem quer, e aí você vai pegando os olhos junto, né? Mas eu vou pegar o que eu fiz, Kathleen já coloca aí no chat, tá bom? Tá, beleza. E dia 25, onde é que tá? Onde é que tá? A Edna, dia 25 temos uma aula, Edna. Como é que tá? Isso, dia 25 agora de janeiro, 19 horas. A nossa imersão vai acontecer, o encontro com agora, né? E nós vamos falar sobre ansiedade, sobre como você se livrar dessa ansiedade que te acompanha aí o tempo inteiro, que te deixa angustiada, né? A gente vai utilizar de técnicas e ressignificar tudo isso, reprocessar o nosso inconsciente, né? Porque o nosso inconsciente ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, quando você consegue dar um novo olhar, você elimina todos aqueles traumas que originaram essa ansiedade. Então, a gente vai buscar juntos aí, vai Vamos ser bem aprender. bacana. Eu convido todos vocês aí a participarem, é só me chamar no privado, meu contato está lá no grupo, tanto do Daniel quanto o meu. E vamos juntos nessa jornada e ter um ano mais leve aí, né? Mais tranquilo. Vamos aprender, então, a ressignificar essas Isso. coisas que estão acumuladas de anos e vidas. Anos e anos, exatamente. Na verdade, o nosso inconsciente ele vai acumulando toda a nossa vivência, desde a nossa concepção. E isso, quando você é criança, a criança ela entende tudo como real. Ela não sabe se expressar e dizer para o pai e a mãe que estão discutindo ali na frente dela, ó, papai, mamãe, eu estou aqui, né? Pega leve. Não, ela pega aquilo para ela e ela traz, né? Então, quando você... E a gente vai falar muito da questão, assim, como que se desenvolve isso, né? Por dois caminhos, ou pelo trauma ou pelas crenças limitantes que pai, mãe ou qualquer pessoa que represente autoridade ali para você, entendeu? Então, a gente vai eliminar tudo isso aí, trabalharmos bastante, vai ser bem bacana.
Que E a gente legal. está com um preço promocional, assim, para ajudar aí Aproveitem. o maior número de pessoas, né? Então, é bem tranquilo. Já Sim. temos aqui alunas que se inscreveram, não sei se elas estão aí presentes, mas já tem gente lá inscrita, tá bem legal. Estou muito motivada aí para quarta-feira. Oh, maravilhoso. E Edna, sabe que sobre essa questão de ressignificar uma experiência que eu tive quando eu aprendi, quando eu fiz pela primeira vez, era eu usei numa coisa que me incomodava muito, né? Que era a medo do escuro. E aí foi um processo muito legal, porque depois que eu aprendi a fazer uma ressignificação, eu apliquei para as outras coisas. Sim, você autodesenvolve É. a autocura. A autocura, porque é mental, né? É um processo e depois e é muito, não é fácil de fazer porque cada pessoa tem a sua dificuldade para fazer. Sim, Eu tentei várias vezes até eu conseguir e são porque cada caso é um caso, mas até tu encontrar, porque tu tem que encontrar o problema, né? Tem que encontrar o problema e às vezes encontrar o problema que às vezes tu nem sabe da onde é que é. sim. Então tu vai encontrar, depois que tu encontra, a gente tem todo um processo. Então, assim, mas depois que eu fiz e eu aprendi, eu comecei a fazer que nem assim, ó, fui matando um problema de cada vez. E é libertador, porque, meu Deus do céu. E é claro que até hoje, todos nós sempre vamos ter outras coisas. A gente demora, inclusive, para a gente Sim. se ligar. Olha, eu tenho esse problema. E agora que eu percebi, depois de 40 anos, eu percebi que eu tenho esse problema. Mas pelo menos agora tu tem uma ferramenta para te tirar disso, né? Que é essa ressignificar, né? Exatamente. E, na verdade, assim, eu também vou ensinar que mesmo quando você não lembra do trauma original, você também pode ressignificar, Olha baseado, aí. por isso que é o encontro com agora, né? Porque às vezes a pessoa ela não vai lembrar daquele trauma, né? Às vezes a pessoa não tem mais o pai e a mãe presente, então não vai saber a história da gestação dela, da infância ali nos primeiros anos, mas mesmo assim a gente consegue fazer essa ressignificação, né? Esse reprocessamento do nosso cérebro e se livrar da ansiedade. Principalmente essas, assim, medo do escuro, medo de não dar certo, medo de que as coisas não possam acontecer, né? Então a gente vai criando Isso daí. medos, Aham. e a ansiedade acaba sendo exatamente isso, né? É uma palavrinha bonita para os nossos medos, nada mais do que isso. Então, vamos lá, convidando aí a todos. Entre em Gratidão, contato Daniel. aí com a Edna e, por favor. E eu quero. Heloísa, tu conseguiu aí? Já coloquei aí, tá no chat. Colocou ali? Ah, ali. Coloquei. Tem uma forma diferente. Tá Na tudo ali verdade, na. eu coloquei, na época eu não tinha manjerona, e eu lembro que no curso da Ana Paula ela falava da manjerona. Então, numa primeira vez, eu não tinha colocado a manjerona. E o patchouli eu acabo usando também, porque ele também é bem para dar empoderamento, né? E ele fixa, né, o cheiro. A gente tem que só sentir a intensidade de cada um. Porque, por exemplo, o lemongrass, ele é muito intenso, né? Assim como o peppermint. Se a gente coloca muitas gotas dele, vai ficar só marcante aquele cheiro, né? Estraga o resto. Aí você não tem, você pode ter os benefícios, mas você tem que tomar esse cuidado, né? De você colocar. E aí a ansiedade, às vezes, no caso de pânico, pode ser por conta de uma ansiedade extrema. O cedro também é bem aterrador, né? Sim. César. Vetiver eu não pus porque eu não tenho. Então eu fui trabalhando em cima dos que eu tinha, né? E aí a gente vai adquirindo e fazendo mais. Maravilha, Tantas fórmulas também. muito obrigado por compartilhar. Imagina. E aí, o que que temos mais, pessoal? Hoje nós. Olha, chegou a Marta, já estava Boa em outra noite, reunião, pessoal. Boa Marta. noite. Desculpa, estava em outra mentoria. Eu estou me sentindo como segunda opção Não se sinta assim, não. Aqui é muito Eu importante. nem assisti, você assistiu a da Rafaela, porque a da Rafaela pôs hoje também. Ela Não, a colocou hoje. Rafaela transferiu para amanhã. Eu não vi que ela tinha transferido. Sim, deu problema na conexão. Tá. Desculpa, Heloísa, você estava falando do cedro. É uma característica muito importante dele,
é que ele organiza os pensamentos, né? Ele desacelera os pensamentos, na verdade, né? Aquela pessoa que tem aqueles pensamentos acelerados, assim, que não Sabe como é que se consegue chama isso, desligar. Marta? Esses pensamentos acelerados, eu ouvi isso num dos estudos, foi bem pensamento de macaco. Quando Macaco? o nosso, porque o nosso pensamento fica pulando de galho em galho, e aí tem pessoas que chamam de pensamento de macaco, que tu não para Faz numa sentido. coisa. Tu fica sempre assim, tá pensando, sei lá, na filha, daqui a pouco tá pensando no problema do trabalho, daqui a pouco tá pensando, tu não consegue parar de pensar, tu tá, Aí não concretiza nada, né? né, tu fica confuso, né, porque tu É. fica de um lado para o outro, e eu ouvi esse termo, não sei se isso faz sentido, mas para mim faz sentido para eu decorar isso, né? Augusto Realmente, foi Cury fala verdade. da síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado também. Mas essa do macaco é boa, porque de hora que a gente tiver assim, a gente lembra, né? Não, aqui eu acho que ele está mais para o macaco do que para o acelerado, porque acelerado é quando a gente está acelerado. E o do macaco é aquele que a gente escuta, às vezes, uma vez eu escutei numa palestra falando de que a mulher, às vezes, até consegue um pouco disso, e o homem que é mais lento nessa parte, como se fossem caixinhas diferentes no nosso cérebro, né? E ele deu exemplo como o Ctrl Tab, que a gente dá no computador, quando você quer mudar as páginas. E às vezes a gente está fazendo uma atividade, o filho vem e chama, o outro vem e fala, e você consegue fazer. Multitarefa. Multitarefa, e isso daí também dá uma diferença na parte de sistema cerebral mesmo do homem, entendeu? É diferente a mulher do homem. Então, você pular de galho em galho, é esse Ctrl Tab que você vai dando, que a gente também Também tem que dar uma estacionada, né? tem um detalhe, né, que a gente às vezes passa reto, é que assim, a mulher estava em casa cuidando dos filhos, comida e casa e um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, essa coisa assim, ó, um pouquinho de cada coisa. E o homem ia sair para caçar, né? Eu tô falando lá nos pré-história, né? E o homem para caçar, ele pega toda a atenção dele e foca na caça. E isso faz todo sentido para o nosso. Por que o homem ele é assim? Eu ouvi isso aí um cara também. Então, assim, ele não é que ele não consegue, está na genética dele de ele ficar focado na caça dele. Então, geralmente ele vai ter esse negócio. Por isso, agora, dá um trabalho para ele, normalmente, ele só vai voltar para casa depois de concluir. Mas só que conclui muito bem, né? Eu vejo assim pelo meu marido. Se ele vai, por exemplo, mexer no maquinário, ele até desliga o celular. Ele me avisa, ó, vou fazer tal coisa, eu vou desligar o celular. Porque ele foca naquilo. Ele não quer ninguém falando na cabeça dele, ele não quer ninguém chamando, porque ele sai 100%. Eu, quando estou trabalhando... É o que falta para mim. Isso falta para mim. E quando eu estou trabalhando, estou fazendo uma edição, alguma coisa, estudo, eu também, na verdade, meus celulares são todos no silencioso, tá? Eles não tocam. Eu tirei toda a notificação, tirei tudo, porque toda vez que tocava antes, alguma notificação do WhatsApp, sei lá do que, eu me tremia de raiva. Porque eu não queria ser incomodado. Eu não sou um escravo do celular. O celular é que é meu. Está entendendo? Eu não sou escravo do celular. E a gente, às vezes, se põe na posição de escravo do celular. Porque apareceu uma notificação que tem que olhar. E isso daí acaba com a nossa linha de raciocínio, nossa produção. Né? Super concordo, super concordo. E eu tirei. Porque, assim, ó, quando eu quero olhar, eu vou lá e olho. Se eu estou ocioso, alguma coisa... Muitas vezes eu estou olhando mesmo, porque isso é uma mania também, né? Para quem já está acostumado com o celular, que não tem que fazer, fica olhando. Não olha nem a hora, porque olha só, tu olha para ver se tem alguma coisa, não tem nada, e aí tu desliga e aí pensa, mas que hora é agora? Aí tu vai lá e olha de novo. É que nem abrir geladeira. Tu passa pela geladeira, tu abre a geladeira, tu nem olha o que tem dentro, é só por hábito. Não sei se vocês são assim, mas eu fazia, não faço mais, não sei. Também acho que troquei o hábito. Quem fala isso, Daniel, é o Lair Ribeiro, né? Sim. Ele fala que realmente a gente não pode ser escravo do celular, o celular que é escravo da gente, né? Roubei dele essa frase, mas eu achei que faz todo sentido, né? E foi ali, foi quando eu ouvi.
Ele até desliga o celular e quando ele quer falar com alguém, ele liga. Eu peguei 2 hábitos dele, né? Que é isso daí, que eu deixei tudo no mudo, no silencioso, e eu que olho. Claro que se eu vejo o celular tremer, alguma coisa, claro que eu vou olhar, claro que eu vou atender, mas hoje em dia pouca gente liga, né? É mais no WhatsApp mesmo. E sobre deixar dormir com o celular na sala. Meu celular fica no meu escritório, não levo para o lado da minha cama. Não levo, porque a radiação é muito forte e atrapalha o meu sono. Isso. Foi 2 coisas que eu peguei dele, eu acho que é muito, muito importante. Não comprei o aparelho que tira as frequências, os ruídos ainda, porque, se não me engano, na época que eu vi, era um aparelhinho desse tamanho, quase R$ 1.000, que aí eu pensei, cara, era uma coisa, tipo, muito difícil de conseguir. Eu pensei, ainda não, vou esperar. Que aparelho Então, que é isso, comprou um que Daniel? você coloca água em cima para desfrequenciar ela. Ô, Daniel, Oi, boa noite. boa noite. Eu sou o Marco Bueno, esposo da Edna. Tudo bom, Marco? Tudo bem? Prazer aí falar com vocês. Só para complementar aí, tentar um pouco ilustrar o que você está falando, a questão do eletrônico na hora de dormir, é importante a gente saber que a gente precisa entrar numa onda alfa, né, para que a gente consiga atingir um sono profundo, né? E essa onda a gente atinge entre 4 e 12 ohms, né, que é uma medida física, né? E quando a gente põe um equipamento eletrônico, por exemplo, um celular, para carregar na cabeceira da cama, o celular ele gera uma onda de 70.000 ohms. Então, é como se você tivesse com uma usina nuclear na cabeça. Então, é por isso que muita gente tem dificuldade para dormir, porque põe equipamento eletrônico, por exemplo, o celular para carregar enquanto dorme, né? Isso afeta diretamente o sono, não permitindo que a gente entre nas mudanças de faixa necessária para que a gente consiga dormir, né? Isso é física, não é achismo, né? Então, é só para ilustrar o que você estava falando. Perfeito! De bônus aí, hein, Marco? Maravilha. Muito obrigado pela explicação. A gente é aquela velha história, a gente às vezes sabe que faz mal, mas não sabe o porquê exatamente detalhado, que nem o Marco falou aí. Maravilhoso. Quando tiver aí ouvindo a gente, quiser complementar, pode complementar, tá? Ok, muito obrigado, foi um prazer. Valeu, obrigado. Daniel, como que é o nome do aparelho que você falou? Eu não sei o nome do aparelho, ele corta a frequência, os ruídos da rede, né? Eu tenho que ver, faz tempo que eu vi isso. O Marcos não sabe? Deixa eu ver aqui. Não sei, o aparelho eu não conheço. Eu estudo um pouquinho das ondas, ohms, né, que são as frequências que a gente tem para mudar de faixa de sintonia, né? O sono a gente tem 4 faixas, né? Alfa, beta, até gama, que é aquela onde a gente atinge em estado de meditação. E essa a gente só atinge quando a gente está vibrando lá perto dos 4 ohms, né? Então, por isso que é muito difícil a gente conseguir, em termos de meditação, atingir esse nível, né? Precisa muito exercício para conseguir. Mas para a gente dormir normalmente, e aquela fase do sono profundo, a gente precisa estar entre 7 e 12 ohms. Então, a gente não vai conseguir. Aí tem alguns aparelhos que medem isso, né? O pessoal que faz sonoterapia, eles têm aqueles aparelhos que medem aí a voltagem que a gente tem na hora de dormir. Mas eu não conheço os aparelhos. Eu, inclusive, falando disso perguntando sobre esse aparelho e tudo, eu vou revisar isso e, de repente, podemos até chamar o Marco para falar um pouquinho melhor numa aula específica e trazer como sono, sono reparador, assim, para o que seria o ideal de um sono reparador. Né? Porque eu trago o nome desse aparelhinho e falo de outras coisas, inclusive que o Lair Ribeiro, ele está sempre falando sobre isso, mas aí a gente estuda um pouquinho e traz para vocês sobre essa questão, que é bem importante, né? São pequenas coisas que podem melhorar a vida
nosso sono, né? Com Quando quiser, certeza. só marcar, eu estou à disposição. Perfeito! Olha, ó, 21h58, hoje falamos sobre melancia. Marta, hoje falamos sobre 12 benefícios da melancia. Opa, vou assistir a aula depois, então, para saber. 12 benefícios da melancia, maravilhoso. Inclusive, foi a Edna que teve problema com a mãe dela, que ela falou no início. Eu estava na outra tela. Sim, minha mãe teve câncer generalizado, começou no calcano, né? E depois generalizou, e aí ela fez uso de melancia por muito, muito tempo. Faz até hoje, ela nunca deixou de... e já fazem quase 20 anos, agora em 2024 vai para 20 anos, que graças a Deus ela está bem, mas foi bem complexo, E aí hoje então, só para falar assim rapidinho do que a gente fala. Melancia, Carol? Ó, deixa eu ver aqui. Ó, só para lembrar aqui dos 12 benefícios da melancia, né? Melhora e previna a retenção de líquidos, hidrata o organismo, previne a formação de pedras nos rins, fortalece o sistema imune, protege a pele do sol, melhora o trânsito intestinal, favorece a perda de peso, ajuda a controlar a pressão arterial, melhora a saúde da pele e do cabelo, melhora o rendimento nas atividades físicas, protege o coração e previne o câncer, como a Edna falou aí, que o médico dela mesmo prescreveu para ela fazer consumo de melancia. Nossa, eu não sabia de todos esses benefícios. Até tem uma receita, eu não sei exatamente como que faz, mas que bate melancia com casca e tudo e toma para ajudar na eliminação de pedras nos rins. Isso. Só que aí não tira tira a parte verde só, não precisa colocar a parte verde, a casca. Só tira o verdinho, mas aquela parte branca. Branca. Deixa. Isso, é nisso que a gente fala. E é nisso que a gente fala. Isso é maravilhoso. Aí, ó. Amanhã eu vou sair a cata da melancia aí. Aí não importa se é docinha, se não é docinha, enfim, o negócio é tomar. E aí coloca uma mentinha, coloca um limão ali, sei lá, faz uma batida legal ali. E agora tem umas pequenas, né? Elas são menores. Né? Porque, às vezes, aquela grandalhona lá, a gente demora para consumir e acaba se deteriorando, mesmo ficando na geladeira. Mas essas pequenas você consome rápido. Bem rapidinho. Exatamente. Heloísa, tá sem som o teu áudio. Mas aí, Maria Tereza, você faz como eu comentei. Você bate toda e já coloca no freezer. Você já bate com limão, bate com hortelã, bate com algumas coisas. E às vezes você vai sair, já leva um vidrinho de melancia e vai tomando. Olha, legal, Heloísa. Eu faço isso para levar no consultório, entendeu? Quando eu tenho uma melancia grande, aí eu vejo que não vai ser consumida, né? Para não estragar, porque depois também não dá. Aí eu bato. Aí você vai ver, um pepino é maravilhoso. Olha, pepino é muito bom. Porque o pepino também é diurético, né? Pepino também é maravilhoso, e a melancia com pepino fica gostoso. É legal mesmo. Entendeu? Aí você faz um pedaço com uma coisa, outra com outra, e você sai já com o seu vidrinho com melancia. Maravilha. Pessoal, hoje, então, é dia 23 de janeiro, tô na praia, tô aqui no meio do vulcão. Tô vendo o fundo seu aí, que delícia. Mas esse aqui é fundo de mentira, tá? Não se preocupa. O que tá atrás de mim aqui é uma churrasqueira. Você põe um fundo verde e coloca outra imagem. Imagina eu ficar mostrando picanha e outras coisinhas aí não presta atenção em mim. Então, que praia que você está, Daniel? Que praia que você está? Rio Grande do Sul, Imbé. Sim. Está em Torres? Imbé. Tá. Estamos aqui curtindo hoje. Parecia que eu estava no Caribe, de tão clarinha que está a água. Sério, incrível. Que legal. Então, assim, hoje vou ficar por aqui, mas semana que vem já podemos dar uma esticadinha ali. Tá bom, ok. Tá bom? Temos bastante coisa pela frente aí.
Tá bom. Gostei desse. Eu gostei do tema também de alimentação, de frutas, porque isso para a gente é ótimo também, né? Relembra, é uma né? saúde integral, né? Saúde integral. Eu estou me formando um nutricionista integral, então tem que saber de tudo, né? Ai, que legal. Bora falar do Sorte a abacate, nossa. Daniel. Oi? Bora falar do abacate semana que vem. Top. Agora é época Vamos. de abacate aqui. Vamos, como a gente então no tá. sítio, Mesmo, é época do abacate. O abacate tem está até bastante. mais em conta, né? O preço Desafio. dele, porque Agora é época. Agora é ele época de sempre muito abacate. É caro. maravilhoso, né? Para a A gente que saúde. está aqui no sítio Época vem de da uva graça. também, vai começar agora. Desafio aceito, então. Semana que vem, abacate. Ah, legal. Ótimo. Tá? Legal, valeu. Grande abraço para vocês. Muito Boa noite a obrigado todos. pelo tempo. Noite. E qualquer coisa, vamos rever lá no YouTube. Quando estiver prontinho, eu posto para vocês ali também o link ali no grupo. Tá bom. joia, Curta perfeito. bastante a tua praia aí. Obrigado. E todas também um abração. Obrigada, abraço. Tereza, Tchau, para tchau. todos. Obrigada. Daniel, aproveite aí as férias. Obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.